E a gente começa o programa fazendo uma reflexão sobre nossas atitudes e o nosso relacionamento com Deus. Vamos acompanhar a reflexão com o pastor Antônio Fontes no quadro Palavra de Vida. Palavra de Vida. Eu quero ler um texto bíblico agora que fala de uma realidade que é comum a todos nós. Não há quem escape dessa realidade. A Bíblia fala que todos nós, como seres humanos que somos por natureza pecadores. E a Bíblia diz que o pecado é algo tão grave, mas tão grave, que tem o poder de nos afastar do nosso Criador. A Bíblia diz que o pecado, ele nos afasta de Deus, ele nos separa de Deus e nos separa eternamente de Deus. Mas o texto que eu vou ler, que está no livro de Provérbios, que é um livro muito bonito e, por sinal, eu recomendo a leitura de Provérbios. Leia todos os dias Provérbios durante um mês. São 31 capítulos. Você, então, lendo todos os dias um capítulo, você, ao final de um mês, você chegará ao final do livro. É um livro muito prático. Provérbios, no capítulo 28, e no verso de número 13, nos diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Olha, tem uma palavra aí que ela salta aos nossos olhos, ela faz bem aos nossos ouvidos, que é a palavra prosperidade. Todas as pessoas buscam prosperidade, as pessoas querem viver bem e se dar bem na vida. Mas vejam o que a Bíblia diz. Aquele que encobre, isto é, aquele que esconde as suas transgressões, e transgressão é pecado, é desobediência à lei e à palavra de Deus. Então a Bíblia diz, aquele que encobre, que esconde os seus pecados, que não confessa os seus pecados, que não os coloca diante de Deus, a Bíblia é muito taxativa. Ela diz, jamais prosperará. Estas pessoas jamais prosperarão. Elas poderão até ficar ricas, sem dúvida alguma. Talvez você diga, pastor, eu conheço muitas pessoas que ficaram ricas, roubando as outras. Eu conheço muitas pessoas que estão milionárias e conseguiram toda a sua fortuna trapaceando as outras pessoas. É verdade, mas eu não estou falando simplesmente de riqueza. A palavra prosperidade não é sinônimo simplesmente de riqueza. A palavra prosperidade vai muito além de riqueza material. A Bíblia diz, aquele que encobre, que esconde, que tapa, que nega os seus pecados e as suas transgressões, jamais prosperará. Agora, muito pelo contrário, aqueles que confessam e deixam, estes alcançarão misericórdia. Então vejam que o autor de Provérbios nos fala de duas coisas importantes que nós precisamos fazer com relação às nossas transgressões, com relação aos nossos pecados, para que possamos viver bem aos olhos de Deus, para que sejamos prósperos aos olhos de Deus, para que possamos alcançar ao que a Bíblia chama de misericórdia, o favor de Deus, a misericórdia do Senhor. A primeira coisa que precisamos fazer é confessar os nossos pecados. Ora, ninguém confessa aquilo que não admite ter feito. A primeira coisa que nós precisamos fazer para confessar o pecado é ter a coragem de admitir: eu sou pecador, eu tenho transgredido, eu tenho falhado, eu tenho errado na minha vida, então eu preciso confessar. A primeira coisa que nós precisamos fazer é confessar os nossos pecados. E a Bíblia é muito clara, nós confessamos os nossos pecados a Deus. É ao Senhor que nós confessamos os nossos pecados. Dizer a Ele exatamente aquilo que temos feito, que transgride a sua vontade. A primeira coisa, confessar. A segunda coisa que o texto fala é que nós precisamos abandonar, deixar os nossos pecados, abandoná-los, deixá-los de lado. Vejam bem, muitas pessoas, elas param na primeira parte, elas vão e elas confessam até os seus pecados. Elas dizem, Senhor, eu errei, eu pequei, mas elas continuam praticando a mesma coisa. Mas quem continua praticando o mesmo pecado que cometeu, nunca vai se ver livre da culpa e bem das consequências do seu próprio pecado. Então você precisa confessar os seus pecados, mas você precisa também deixá-los, abandoná-los, deixá-los de lado, para que você alcance
a misericórdia e experimente e prove o gosto da verdadeira, da bíblica prosperidade, daquela vida que Deus tem reservado para todos aqueles que o amam. Então fica aí a dica, fica a orientação. Confesse ao Senhor os seus pecados, abandone os seus pecados e desfrute das bênçãos que Deus tem reservado para todos aqueles que o amam. Não retribui meus erros, nem pesa os meus pecados. Antes perdoa, esquece, tece em mim o seu querer. Não guarda eternamente e nem retém para sempre a sua santa ira e mira em mim o seu perdão. Não me oculta o benefício do amor que em sacrifício as minhas culpas perdoou. Assim é a sua misericórdia para sempre e sempre em mim. Não me vê como mereço, conhece-me o avesso, mas elas do secreto veto do bom proceder. Não olhe os meus fracassos, nem leve em conta os passos, esquinas que cruzei, andei como bem quis. Não me faz ser consumido, por ela é precedido a sempre perdoar. Assim é a sua misericórdia para sempre e sempre em mim. Assim é a sua misericórdia para sempre e sempre